prazo, mas foi devido a alguma questão técnica, uma vez que este evento está a ser transmitido online no Facebook, da página do Facebook. Estamos aqui para o programa de lançamento no Memorial Agostinho Neto, hoje, em celebração ao 98º aniversário natalício. Iremos ter, de seguida, a intervenção da Fundação Dr. António Agostinho Neto, aqui representada pelo Dr. Amarildo da Conceição, administrador, e iremos ter a posterior a intervenção da União dos Escritores Angolanos, aqui representado pelo escritor David Capelengueia, Luís Mendonça Bernardino. A seguir, iremos ter a projeção de um testemunho da doutora Joana da Conceição, Negritude na Poesia de Agostinho Neto, de Aquis Neto, que será feita pelo doutor Conceição Cristóvão. Mas pronto, embora esteja escrito no programa, então a sessão de autógrafos irá ser o culminar da nossa atividade. Gostaria, antes de passar a palavra ao doutor Amarildo da nossa atividade, e assim estaremos prontos para convidar a doutora Amarildo da Conceição para a sua intervenção. Muito obrigado. Todos presentes, muito boa tarde. Excelências representantes do excelentíssimo senhor David Capelengueia, secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, digníssimos Dr. Luís Bernardino e Dr. Conceição Cristóvão, nas vestes de apresentador das duas obras que teremos. Sua Excelência, a senhora Dona Maria Eugênia Neto, presidente da Fundação Agostinho Neto, agradecemos a vossa encorajadora presença do escritor Antero Abreu, a título póstumo, que será apresentada pelo Dr. Luís Bernardino, e teremos de seguida a obra do escritor Aquis Neto, que será apresentada pelo Dr. Conceição Cristóvão, também escritor. Não obstante os tempos difíceis que correm, por conta da pandemia do Covid-19, que vem deixando um assustador rastro de dor, condicionando o normal desenvolvimento do mundo e do nosso país em particular, coincidência maior sobre a nossa já fragilizada economia, e as consequências estão aí à vista de todos. Sofre o setor da saúde, o setor da cultura, o setor da indústria, da agricultura, enfim, toda a sociedade tem sido atingida pelos estragos que vem causando este vírus mortal, progressivo e invisível, que continua a impor-nos radicalmente um novo formato de vida, levando-nos a abandonar, inclusive, hábitos e costumes seculares. O nosso apreço em relação ao próximo, de repente, deixaram de fazer sentido, como se nunca tivessem existido sequer. Que nos atinge, continuamos a assistir à nação, na internet, confundindo a juventude que nela navega, pois é sabido que os conceitos de cidadania e patriotismo entre a classe juvenil no nosso país são ainda bastante tênues e facilmente essa franja da sociedade de bons comunicadores que nem sempre optam por transmitir a verdade. São os mesmos, se a verbal, com rasgos profundos de intolerância e de respeito à memória de uma das mais importantes referências nacionais, justa esses mesmos irmãos angolanos que o tentam em vão desvalorizar, mas caricatamente beneficiam-se do legado que Agostinho Neto deixou. Servem-se da independência que Agostinho Neto proclamou perante a África e o mundo para se sentirem livres. Servem-se do bilhete de identidade angolano para darem solução às suas necessidades administrativas. Beneficiam-se das instituições criadas por Agostinho Neto, utilizam o passaporte angolano para viajarem ao exterior, de onde muitas vezes que os seus detratores utilizam no dia a dia, mas é mais forte a apetência pelo poder e tentam, sem sucesso, banalizar as pedras que Agostinho Neto colocou nos alicerces do mundo. Tudo, e a própria vida não se instalou em nenhuma capital europeia para assistir o filme do camarote, despiu-se de qualquer mordomia e foi para o interior, para o lado do povo. Já era médico, não se esqueçam,
e não cedeu às chantagens financeiras do regime colonial português. A sua obra constitui um obstáculo permanente aos que há décadas lutam contra a sua memória conseguido, se não somar pesadelos atrás de pesadelos. É prática corrente também vermos esses mesmos atores sociais tentarem colar o bom nome de Agostinho Neto a factos praticados por outrens, desde os tempos da guerrilha aos dias de hoje. Mas Agostinho Neto tinha uma personalidade própria, pautando-se sempre por trilhar por caminhos seguros e que pudessem servir o povo pelo qual lutou apaixonadamente. Nunca demonstrou apetências financeiras para o uso próprio ou da sua família. Esse mesmo povo, Neto, prossegue, continuará a defender de forma vertical, vigorosa, abnegada e pertinente os princípios constantes no seu objeto social, permanente e nacional, como tem feito com os projetos Diálogos em Família e os Desafios do Ambiente, dentre outros. A Fundação Doutora luta de libertação nacional. E isso nos encoraja sobremaneira. Mas nós avançaremos mais. Passaremos pelo centenário e a obra do nosso patrono, legando às próximas gerações o conhecimento necessário para que sintam e se deliciem do nosso evento de hoje. Da parte da mesa de presídio, a fazer parte da mesa o professor, o senhor doutor Conceição Cristóvão, por favor. É chegado o momento da apresentação do livro Farrapos de Memória, de Antero Abreu, que será feita pelo senhor professor Dr. Luís Mendonça Bernardino. Peço desculpas, houve aqui um pequeno lapso. Antes dessa apresentação, convido sim o Dr. Portanto, David Capelenguela, escritor, para a sua intervenção pela União dos Escritores Angolanos. Muito boa tarde a todos. Com a devida permissão da mesa, quero endereçar aqui os meus cumprimentos à direção do Memorial Antônio Agostinho Neto, à Fundação Agostinho Neto. Expressar também aqui os meus cumprimentos ao nosso confrade, membro fundador da União dos Escritores Angolanos, Jofre Rocha, distinta família, camarada presidente Antônio Agostinho Neto. Eu vou deixar simplesmente aqui algumas palavras de circunstância em nome da que aqui estamos, para, em nome da União dos Escritores Angolanos, manifestarmos mais uma vez aquilo que de facto representa o interesse da União dos Escritores Angolanos na sua atuação e, sobretudo, porque quando se fala de Antônio Agostinho Neto, não teríamos como não falarmos da União dos Escritores Angolanos enquanto um membro fundador da nossa casa e primeiro presidente da mesa da Assembleia. É nesse sentido em que podíamos dizer que, desde a sua fundação, a Fundação Antônio Agostinho Neto sempre teve laços, teve relações de trabalho com a União dos Escritores Angolanos, e não fosse por isso, a União dos Escritores Angolanos sempre está muito dedicada a fazer a sua parte, por exemplo, na Cátedra de Roma, na Cátedra do Porto, que são atribuições de trabalho partilhado para aquilo que tem a ver com a imagem do presidente Antônio Agostinho Neto. Falar de Antônio Agostinho Neto na perspectiva da sua atuação como escritor, nessa vertente. A distinção do poeta, olhar para a poesia, é um poeta dessas vertentes todas. Não sou poeta inspirado, ou não sou um poeta artesão, mas Agostinho Neto olha o mundo exterior, ouve vozes,
sai, faz um passeio na floresta, entra em contato com este meio e praticamente instado no seu exercício de poesia, tem como que uma voz que lhe chega para a linguagem como o seu instrumento de trabalho, a linguagem como instrumento de trabalho. Este poeta, artesão, também podemos, em escola literária de Antônio Agostinho Neto, poderíamos dizer que encontramos um poeta completo, um poeta inspirador, um poeta que, para o contexto, nós, enquanto União dos Estudos Angolanos, temos essa missão de darmos a nossa contribuição e que lança-se permanentemente o desafio de fazer o estudo para que trabalhos como estes que o nosso confrade Aquis Neto nos apresenta sejam cada vez mais apresentados, elaborados e entregues ao desafio daqueles que são capazes de fazer a crítica e dar a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Por isto, nessa parte, julgo que a União congratula-se com este desafio que apresenta o escritor Aquis Neto. Já não é de agora, porque já tinha apresentado a obra do Onyenga Chito, e por isso julgamos que ele vai bem nesse sentido, e fica também o desafio de outras pessoas que têm habilidade nesse sentido. Ainda bem que a obra vai tentar, e por isso nos sentimos bem e estamos a sua contribuição nesse sentido para continuarmos a dar o espaço, a memória e a imagem que o presidente Agostinho Neto boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigado, secretário-geral da União dos Escritores, para a apresentação do livro. Mas antes disso, irei fazer uma breve apresentação da biografia do professor Luís Manuel Mendonça. Diploma de Medicina Tropical, também em Lisboa, 1962. Clínico geral na Argélia durante 4 anos. Diploma de Medicina pediatra da Universidade Agostinho Neto durante 38 anos e chefe de departamento durante 22 anos. Diretor do Hospital Pediátrico de Luanda durante 15 anos, é autor de trabalhos médicos publicados sobre temas de pediatria em meio africano, malária, meningite, malnutrição, pneumonia, anemia falciforme e outros. Editor das revistas Ata Médica Angolana. Vamos passar então a palavra ao senhor professor doutor Luís Mendonça Bernardino, por favor. Caros participantes e convidados, minhas senhoras e meus senhores, Afonso Abreu, para apresentar o livro Farracho, começo por declarar o meu conflito de interesse. Antero era um meu grande amigo, há muitos anos, desde que, através do meu irmão David, que na época era quintanista de medicina, conheci o Antero, já licenciado e a fazer estágio de advocacia. Um caloiro e um veterano, pois teve, no entanto, o conteúdo e cumplicidade suficientes para 15 anos depois, Antero, numa das suas idas à Europa, e acompanhado de Mabile, para almoçarmos no meu hospital de Harlow, Essex, no norte de Londres, eu e a minha mulher Inocência mantivemos uma relação com Antero e a Mabilde, que até à sua saída de Manais, na sua e na nossa casa. Quando os interesses em conflito não forem comerciais, mas sim tenham que ver com as relações humanas, lembro-lhes o que ensina António Damasio nas suas investigações e nos vários livros de divulgação que escreveu. Os nossos atos, os nossos juízos e opiniões nunca são 100% racionais. A nossa parte emotiva está sempre envolvida, mas a emotividade é o motor principal da nossa conduta. Afinal, todos somos parciais. Como muitos saberão, não era um neófito como escritor. Era um bom poeta. Eu acho que ele é membro da Associação de Escritores de Poesia Editora. Nós somos em 2012.
e também escreveu um livro de contos verdadeiramente infantis, uns textos sem pretexto, matéria de direito penal. Mas pouco disto consta da obra que temos em frente, em que o autor começa por dizer que não pretende que seja um livro de memórias pessoais, mas ser sim, cito, um testemunho que tinha merecimento e sem qualquer preocupação de ordem, nexo ou propósito, veio vindo à tona da memória, eventualmente até em precisão, o que ganham em espontaneidade e transparência. Fim de citação. Em julho de 2016, já muito doente, faz mais precisões sobre o seu projeto, que intitula, com humor sereno e realista, quase direi humor negro, de acrescentos pré-póstumos. Quase uma conversa consigo próprio, mas os farrapos soltos e dispersos permitem ao observador atento uma ideia bastante fiel do autor e dos grandes leitmotivos da sua personalidade. Era um homem de cultura boa, com grandes intelectuais do neorrealismo português. Era grande amante e conhecedor da música, era em particular da ópera, de conhecedor da pintura, frequentador obrigatório dos museus nas suas idas à Europa. E em Luanda, quando advogado, antes da independência, júri que atribuiu os prémios da literatura a João Maria Villanova, Mário António de Oliveira, Arnaldo Santos, Rui Duarte Carvalho e Luandino Vieira. Esta última atribuição, antecedendo igual prémio pela Sociedade Portuguesa dos Escritores, motivou a proposta pela PIDE da expulsão de Angola de Antero com os outros dois elementos do júri, Eugênio Ferreira e Bobela Mota. Decisão que foi revertida à última hora pelo Governador-Geral. Mas o maior vulto das suas memórias define o núcleo central da sua personalidade. Antero era um homem de direito, para quem as leis, mesmo imperfeitas, tinham uma força e uma lógica que deviam ser exploradas até o fim. Pouco conta a propósito das suas funções, já na Angola independente, de deputado à Assembleia Nacional ou embaixador de Angola em Itália. Mas de participação como jurista nas negociações da Nigéria para demover a cabine da Golfe da República. Paradigmático desta abordagem foi o episódio que cita na página 9 do livro, em que encontra na sala da comarca os réus do célebre processo dos 50 de 1959 e que perante um deles, Higino Alves, que proclamava que não iria reconhecer a autoridade do tribunal português, pois que eles eram angolanos, Antero desaconselhou-o de fazer uma defesa política e a tratar. Tem em conta, advertiu, que o poder político está do lado deles e vai-se expor com uma defesa desse tipo a ir a outros advogados para os defenderem. Antero, mesmo quando tomava atitudes claramente políticas, como assinar um abaixo-assinado a pedir a libertação de Diógenes Boavida, ou em março de 1961, a pedir eleições livres, um debate sobre a situação colonial e a dissolução da PIDE, o célebre abaixo-assinado dos advogados, procurou sempre escudar-se nas leis, que como advogado conhecia, de forma que, apesar de, à parte das dificuldades que teve por a PIDE dificultar o exercício da função pública, no início da sua carreira, só sofreu em Luanda uma retenção e interrogatório por algumas horas, a quando daquele abaixo-assinado, de que ele foi o promotor. Finalmente, o livro do autor como pessoa, frontal nas suas opiniões, bem-humorado e gentil no trabalho, com grandes ações, na Universidade em Coimbra, no julgamento do Porto, de novo em Luanda, quando, nos fins da década de 50, ambos exerceram as respectivas profissões, e depois
e depois nos anos de amigo das horas de ócio. Até a propósito do convite que a Cabina Golf e depois a Doçana Angola fizeram por volta de 75, parece-me, contudo, que foi a sua amizade e lealdade para com Agostinho Neto que o levou Antero Abreu, graças ao qual se tornou um importante agente da construção angolana. Os costumes da Luanda colonial, como o relato de um episódio inusitado num regime autoritário por um jovem delegado procurador da República do Mochico, Albertino de Almeida. Segundo outra versão, encarregado de editor poeta, Lúcio Lara, Ivo Lóio, médico e foi padrinho de casamento do presidente Neto, António Simões Neto, que era um professor da Faculdade de Ciências que tinha nascido na Umpata, Fernando Veiga Pereira, que faleceu há pouco tempo, Agostinho Mendes de Carvalho, Antônio Carlos, Ernesto Lara Filho e ainda Amílcar Cabral, quando este trabalhou em Angola, ou encontro em Luanda com o grande músico português Fernando Lopes Graça e com o engenheiro Tito Português. E mesmo de personagens daqueles tempos que já ninguém de nós conheceu, ficam postais tratados com muito humor pelo autor, como o que transcrevo para terminar e se lê na página 82. Tratava-se do advogado Dr. Alcântara Mendes, cuja independência e desassombro, invulgares para a época, lhe tinham motivado transparências sucessivas de Cabine, acabando no Kwanza Norte, já não nestes termos, uma missiva ao então Procurador-Geral da República de Angola, baixo. Meu desta comarca, como não há juiz, estava a substituí-lo o conservador do registro predial. A substituir o oficial de diligências estava o contínuo. O único que se encontrava no lugar era o réu. E daí, leiam o resto então. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Rapos de Memória. Apenas lembrar pode fazê-lo, ao preço de 4.000 kwanzas. Muito obrigado a todos. Dando continuidade à nossa atividade, iremos passar para uma projeção de um testemunho da doutora Joana da Conceição. Eu iria pedir à mesa, portanto, sem querer ser muito inconveniente, que se sentassem para que pudessem então assistir à projeção. Portanto, projeção de um testemunho da doutora Joana da Conceição, filha do doutor Antero Abreu, portanto, residente no Lubito. Um humor peculiar, muito característico do autor. Foi um prazer lê-lo, com o autor ali, ao meu lado, ouvindo essas histórias narradas como tantas vezes aconteceu durante toda a vida. Agostinho Neto, por terem promovido ou terem pela edição desse livro. Agradeço em meu nome próprio e em nome da minha mãe, Mabilda Abreu. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde a todos, qualquer que seja o... Ok, foi assim a apresentação do testemunho, projeção do testemunho da doutora Joana da Conceição, portanto, filha do doutor Antero Abreu, residente no Lubito. Convido novamente, peço desculpas à mesa, para que, ou se assim preferirem sentar-se, também pode ser, para que não evite. Temos outro vídeo a apresentar? Ok.
Antes de convidarmos as outras pessoas, vamos então. Vamos? Bom dia, boa tarde a todos, qualquer que seja o caso. Estou muito contente por poder participar um pouquinho que seja nas comemorações e celebração da vida e obra de Dr. António Agostinho Neto. Vou fazer uma tese sobre os papéis da prisão de Luandino Vieira, orientada pelo professor Dr. Pires Lanagera, e sou também autora disponível no site da Fundação. Um pouquinho, não para falar especificamente, pensado exatamente um ano Antero Abreu, esta figura tão querida e estimada pela Fundação, pelos angolanos e tão importante para a coluna literária Contracapa, e vou passar a ler-vos esse textinho. No ano de eleições, nomeadamente ligadas à cultura e às letras, foi Procurador-Geral da República de Angola, Antero Abreu, nascido em 1927 e que nos deixou em 2017. Empenhado na resistência neste livro, Antero Abreu fez parte de uma geração cuja preocupação com o futuro do país era prioritária. Foi com base nessa dedicação à construção da nação que Abreu e vários outros foram guardando ao longo das suas vidas todo tipo de papéis que pudesse um dia servir de documento, testemunhando e ajudando a suportar o conhecimento biográfico fatalmente dificultado pela carência de fontes e que, vivendo eles um momento histórico e participando ativamente nele, teriam de ser eles mesmos a constituir os documentos. E é por isso mesmo que este esteve preso, de Maria Eugénia Neto, assinado por José Luandino Vieira, que é este grande volume, Os Papéis da Prisão, entre outros trabalhos que tenham surgido no sentido e participaram ativamente nesses momentos históricos, sentem a necessidade de deixar o seu testemunho para que a história possa, qualquer que seja o caso. Estou muito contente por poder participar um pouquinho que seja nas comemorações. Sou doutoranda da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, estou a fazer uma tese sobre os papéis da prisão de Luandino Vieira, orientada pelo professor Dr. Capa, que se encontra desde 2016 disponível no site da Fundação Dr. António Agostinho Neto. Mas para vos falar sim sobre Neto, o livro Farrapos de Memória de Antero Abreu, esta figura tão querida e estimada pela Fundação, pelos angolanos e tão importante para a história do país. Sobre este livro, eu escrevi um pequeno texto para a coluna literária Contracapa e vou passar a ler-vos esse Farrapos de Memória, assinado por aquele Procurador-Geral da República de Angola, Antero Abreu, nascido em 1927 e que nos deixou em 2017. Entre outras qualidades humanas do autor, a preocupação com o futuro do país era prioritária. Foi com base nessa dedicação à construção da nação que há de documento, testemunhando e ajudando a suportar o conhecimento geral e o dos historiadores. Havia a consciência e que, vivendo eles um momento histórico e participando ativamente nele, teriam de ser eles mesmos a constituir os documentos, as fontes, as cartas de Maria Eugénia Neto, lançado em outubro, creio, as memórias de Maria Eugénia Neto. Vimos também surgir outro livro da dita literatura testemunhal, assinado por José Luandino Vieira, que é este grande volume, Os Papéis da Prisão, entre outros trabalhos que tenham surgido no sentido de colmatar essa lacuna, essa falta de fontes, ou seja, os escritores que presenciaram e participaram ativamente nesses momentos históricos, sentem a necessidade de deixar o seu testemunho para que a história possa ser feita, para que não só as pessoas tomem o conhecimento geral do passado, mas para que os escritores
possam ter com eles documentos que dialoguem, que coincidam e que se confrontem entre si para que uma história possa ser escrita pelos angolanos. Utiliza todo o tipo de fontes, quer sejam literárias, quer seja estes documentos como as memórias, como as confissões, como os... É neste sentido que o Farrapos de Memória nos parece vir à luz para poder cumprir essa função informativa e mesmo didática em relação ao passado, seus momentos importantes e intervenientes principais como Agostinho Neto. Enquanto fonte documental, os escritos agora publicados dialogam com outros documentos, ora oficiais, como são, por exemplo, os documentos que estão guardados na Torre do... Para citarmos um exemplo comparativo, podemos referir o Papéis da Prisão, que eu já vos mostrei, de Luandino Vieira, que também se insere nesta literatura documental, servindo ambos tanto ao campo literário angolano quanto à história, que, longe dos tempos positivistas desta área do saber, ampliou o campo documental, levando em conta maior número de fontes, onde se inclui a escrita íntima e mesmo a literária. E vemos também uma preocupação no que diz respeito ao publicar escritos que já foram publicados anos antes, para que qualquer informação que possa ser útil à história permaneça, seja republicada e que fique, como tem feito, por exemplo, com Arnaldo Santos, com a publicação do Quinaxis e de outros textos seus, continuam a ser lidas. Continuando a ser lidas, a memória é trabalhada e vai-se instalando, vai ficando no conhecimento e é sentido ao longo das páginas que conjugam notas, cartas e uma escrita diarística fragmentada, como é característica deste tipo de literatura. Ou seja, portanto, esta última projeção foi o testemunho da doutora Ana Rocha, que é colaboradora da Fundação Dr. António Agostinho Neto, na coluna literária Contra Capa. Agora sim estamos preparados para a apresentação da obra de Aquis Neto. Portanto, convido à mesa a tomar os lugares de volta. Por favor, doutora Amarildo da Conceição, professora Bernardino e doutora Conceição Cristóvão, por favor. Portanto, a obra é influência pelo professor doutor Conceição Cristóvão. Portanto, Conceição Cristóvão nasceu a 4 de junho de 1962. Portanto, em Malá, representa a 6ª Comissão da Assembleia Social, assessor para os assuntos regionais e locais do Primeiro-Ministro, foi vice-governador para o setor da organização e serviços técnicos em Malães, também vice-governador para os serviços técnicos e infraestruturas em Malães, administrador do Fundo Rodoviário, presidente do Conselho de Administração do Fundo Rodoviário e Obras de Emergência. No plano académico e profissional, para além de docente universitário, foi consultor e desportivo, dos quais se destaca o dirigente da Associação dos Estudantes do... Portanto, doutora Conceição Cristóvão, permita-me a título de desconcentração. Portanto, publicou 5 livros: A Voz dos Passos Silenciosos, tanto poesia; Amores Ilípicos, tanto poesia também; Idade Digital do Verso, Pela Porta da Palavra, Sol, Sal, Seio, Seixo e Sexo, tudo poesia também, portanto, entre os 5 livros lançados, publicados pelo professor Conceição Cristóvão, União dos Escritores Angolanos e da Ordem dos Engenheiros de Angola. Portanto, fala e escreve de modo fluente o português, o francês, o espanhol e o quimbundo. Como principais hobbies, como é óbvio, tem o karaté dó, a leitura e a música. Portanto, temos aqui também mais um currículo interessante. Dr. Conceição Cristóvão, por favor, tenha a palavra. Tenho que usar a saima. Antigamente só os cães é que usavam para não morderem. Bom, já há algum tempo que não vejo figuras muito gratas e que marcaram e marcam sem constituir algum demérito para aqueles que eu não citar. Gostaria que me permitissem saudar o nosso mais velho, também o professor
Luís Bernardino. O mais velho, Luís Bernardino, provavelmente não me conhece tão bem, mas eu conheci o vosso irmão, que eu vivi muito tempo no AMBO, em referências. Estendo essa saudação a todos os que cá estão presentes. Diz aqui a sabedoria africana, e no nosso caso vamos remeter-nos para a língua quimbundo. Dizia eu que na língua quimbundo Aikuna ni Sabuca, Mbimbi Mbutu, Aikuna ni Sabuca. Para os que amam a língua de Camões, a palavra é uma semente. Exercício que vimos constatando, mas não é do que, de uma ou de outra forma, usar aquilo que, para os religiosos, é bíblico. Ou seja, no início era o verbo. Com uma citação de um teórico que hoje é pouco citado, mas que os indivíduos da minha geração leram bastante, Roland Barthes. Dizia ele, e eu cito, foi a literatura que pressentiu a divisão das linguagens, mesmo que psicológica. Não deveremos espantar-nos se nos disserem que a literatura contém todos os saberes. É verdade que num estado não científico. Honra termos sido convidados ou sermos convidados a debitar algumas ideias em momentos tão sublimes como estes que estamos aqui a viver. Momentos de exaltação e homenagem a Agostinho Neto, figura ímpar da nossa história, que marcou de maneira indelével a Angola na última metade do século XX. E, de certa forma, dizemos nós também, continua a marcar os dias que correm. Por este facto, agradecemos ao escritor e ensaísta Aquis Neto pelo simpático convite que nos formulou para apresentarmos o seu mais recente realismo e da negritude na poesia de Agostinho Neto, livro que hoje é grato prazer de apresentar, os anos áureos das Brigadas Jovens de Literatura. Desde essa altura, já nele se adivinhava os outros dos bibliófilos. E há quem diria mesmo, arriscando-se, dizia, as letras. Dedica-se com sinceridade ao que faz. Vale lembrar, em língua portuguesa, da União dos Escritores Angolanos, tem vários livros publicados, consta de várias antologias, e a tudo isso, hoje acrescenta mais um livro. Influências do neorrealismo e da negritude na poesia de Agostinho Neto. Começamos por asseverar sobre a poesia de Agostinho Neto. Daí estarmos a considerá-lo como uma outra releitura necessária, pois é seguramente um exercício de metalinguagem sobre o qual valerá a pena que o belo prefácio redigido pelo professor Dr. Pires Laranjeira já tece de forma bastante conseguida as considerações necessárias sobre o livro de Aquis Neto, que temos aqui em mãos. A nós resta-nos, por conseguinte, e num mais que óbvio exercício motivacional e de provocação intelectual, chamar a atenção
para o porquê que aqui neorrealistas e também negrotudinistas. Se o nosso presente exercício de apresentação já é, per se, um risco no que a interpretação diz respeito, seguramente maior risco correu e corre o ensaísta Aquis Neto com este seu ensaio, enquanto exercício de, e aqui passo a citar, em segundo lugar, a interpretação como pesquisa da intentio operis, ou operis, como alguns também dizem, e a interpretação como imposição das coisas só. A primeira é que, efetivamente, no exercício de interpretação do texto, há quem advoga que há 3 pilares fundamentais. A intenção como nós operamos entre estes 2 mundos. Dito de outro modo, neste seu ensaio, Aquis Neto posiciona-se no amplo e moderno debate teórico pela redefinição do papel da interpretação, uma multiplicidade de interpretações. Leitura. O ensaísta, ao longo do seu exercício, navegou entre a interpretação semântica ou semiósica, como também alguns chamam, onde Aquis Neto tentou dar significado aos textos. Mais adiante vamos explicar-nos. E a interpretação crítica ou semiótica, onde o mesmo Aquis Neto tentou explicar os motivos estruturais porque um determinado poema, por exemplo, de Agostinho Neto, causava ou causa ainda em nós, leitores, uma interpretação semântica ou, em alguns casos, a sua alternativa. De função estética, entre estas 2 interpretações, como se poderá ver ao longo do seu livro. Porém, da problemática aqui dizendo, vamos falar um bocadinho daquilo que dissemos no princípio, o neorrealismo na poesia de Neto. E vamos fazer aqui um exercício quase que de escolástica, artística, e dizemos-lo bem, que depois se estendeu pela Europa, foi em França. É importante dizer isso. Essa corrente teve matriz ideológica marcada e claramente de esquerda. Aqui estamos a falar do posicionamento ideológico, ou político-ideológico, se quiser. Quer na literatura, quer na música, quer na pintura e, sobretudo, no cinema. Eu abro mais um parênteses. Saberão os presentes, seguramente, que Neto nasceu em 22. Vamos para aqui que essa corrente neorrealista, que trazia essa matriz, sobretudo, na vertente artística e depois também, mais concretamente, na literária, dizia eu que se verificarmos que esta corrente de matriz ideológica muito forte predominou nesse período, mais facilmente já começaremos a perceber que Neto terá sido influenciado por essa corrente neorrealista. Ora bem, o neorrealismo, na verdade, enquanto corrente, recebeu, enquanto movimento, mais concretamente enquanto movimento, recebeu contribuições de correntes, não naquela época só, como também coisas que a poesia de Neto, mesmo na poesia aparentemente, chamemos assim, sem aquela forte impressão engajada, poderemos ver, eu passo a vaidade, uma vez em Paris, apresentei um texto onde eu chamava a atenção para a leitura que se tinha que fazer também para a influência da psicanálise, da leitura intimista em alguns poemas de Neto. E aqui estamos a relembrar a presença da psicanálise e os indivíduos que deram corpo, ou o indivíduo que deu corpo, sobretudo, à psicanálise, que é o caso de Freud, por exemplo. Bom, eu não vou
a ter muito a explicar esses aspectos todos, para não cansá-los, como dizia eu, mas valerá a pena dizer que, na verdade, essas correntes, esses movimentos como o modernismo, como já disse, o marxismo, a psicanálise, e, por outro lado, o realismo, não, por exemplo, o realismo, o naturalismo, em contraposição a um movimento muito que antecedeu a tudo isso, que era o romantismo, a visão romântica que se tinha. Isto depois foi sucedido pela natura da época. Mas o nosso tem, que é uma influência da negritude. Vejamos. Dizemos aqui que, por outro lado, entende-se como negritude a corrente literária que, no essencial, congregou escritores negros de países então colonizados por França. Basta a bibliografia mostrando que quem, pela primeira vez, e uns até dirão quem criou a designação negritude, foi um intelectual muito marcante daquela época, que foi Aimé Césaire, em 1935, quando publicou um texto na revista L'Étudiant Noir. Portanto, é atribuído a esse intelectual a criação dessa expressão negritude. Porém, também vale a pena dizer mesmo que, por paradoxal que pareça, a negritude não surgiu dentro da África. Os intelectuais, na altura, dentre americanos, por exemplo, de Leopold Sédar Senghor. Considerando o que atrás fica dito e lançando um olhar atento ao conjunto da poesia de Agostinho Neto, e aqui recomendaríamos que se lesse, sem demérito para os outros poemas, Crueldade, Velho Africano, Civilização Ocidental, Desfile de Sombras, Sangrantes e Germinantes, Bamako, Criar, Assim Clamava Esgotado, Luta, Com os Olhos Secos e, por exemplo, para não nos alongarmos, A Renúncia Impossível, dizia eu, mais facilmente ao lermos isso, entender-se-á o porquê da razão, porque o mestre Aquis Neto considera haver na poesia de Neto, ainda que alguns intelectuais se apressem em afirmar, e aqui eu digo erradamente, que a poesia de Agostinho Neto não seja merecedora de constar no patamar da melhor poesia produzida pelos poetas africanos, seus contemporâneos, e não só, Aquis Neto, na linha de outros ensaístas e estudiosos angolanos, como Luís Candimbo, Lupito Feijó, Norberto Costa, Vítor Cajibanga e tantos outros, assevera, este nosso irmão e amigo Aquis Neto, dizia eu, assevera que essa poesia é estética e estilisticamente bem conseguida, conquanto se verifiquem traços claros do seu engajamento social, ético e ideológico. Sem indulgência por nos terem estado a escutar até agora, de fio a pavio. Antes mesmo de terminarmos esta nossa apresentação, esse intelectual diz que, e eu cito, e vou fazê-lo pausadamente, o uso e a interpretação, todas as leituras resultam sempre de uma mistura destes dois comportamentos. Por vezes acontece que o jogo, iniciado como sendo uso, acaba por produzir uma criativa e lúcida interpretação, ou vice-versa. E agora, sublinho, por vezes, interpretar mal um texto anteriores, descobrir-lhes novos aspectos e, neste processo, de acordo com a sua própria intentio operis, como nós dissemos no início,
atenuada e obscurecida por muitas intenções lectores anteriores, camufladas de descobertas da intenção autores. Vou descomplexificar. Muitas vezes, quando nós lemos, nós também devemos considerar, vindas do outro lado do oceano, a tendência a dizer ou não considerar essa foi mal feita. O que, na verdade, esta leitura vem fazer é descascar outras leituras anteriores. Diremos, estratificando o nosso pensamento. Diferente, e aqui acrescentei diferenciado para melhor, daquilo que é a intenção dos leitores, e às vezes camufladas, dizia Humberto Eco, de descobertas que Neto fez no seu livro Influências do Neorrealismo e da Negritude na Poesia de Agostinho Neto. O que o Aquis Neto fez na nossa moderária, diferenciada a partir de um outro ângulo. Terminamos afirmando, na esteira de Luís Hay, que, e aqui passo a citar, ele entra no universo das palavras. Julgamos ter chegado o momento de convidar a abrir o livro da Aquis Neto e fruir a sua releitura da poesia de Agostinho Neto. Tal como iniciamos, vou citar com uma expressão muito cara da língua quimbuna. Seguidores de Camões, tenho dito. Muito obrigado. Obrigado, doutora Conceição Cristóvão, por esta fantástica apresentação. Portanto, é chegado o momento, como disse o escritor e ensaísta Aquis Neto. Por favor. Orlando, que está entre nós, Joffre Rocha. A seguir, e então aqui teria um texto que não seria necessário, e a palavra poética, não somente pela influência, ou pelas influências da poesia de Agostinho Neto, dentro daquilo que é exatamente o título da nossa obra, como também ouvi, e muito bem merecido, do apresentador, que a palavra poética, que a palavra deve ser lançada à terra e ela deve ser cuidada para que dê frutos. E quase lançada, e consta de vários livros, sobretudo de 3 livros, e destes livros nós temos estado a regar essas plantas. Quer dizer que estamos a falar exatamente do exercício poético que se difere realmente da linguística. E é o corpo a linguagem com a linguística. Dizer estas foram as palavras exatamente dentro da pátria angolana e até também salta para lá das fronteiras, porque a saudação de retemos essas mensagens e começamos, como disse, dizendo que se reconhece o ensaísmo negro-africano na realidade. É uma recomendação trazida da Europa para Angola e que já existia, então esta planta, estas palavras a germinarem e que Pires Laranjeira tomou-as para mostrá-las a todos que, afinal de contas, está aqui entre nós o poeta. Portanto,
angústias longas, cada minuto um porquê da tua ausência, cada instante o desejo visceral da tua presença. Nos curtas horas realmente longas, ao afagar o sussurro da tua voz suave, ela ribomba como trovão. O vento grávido da fera, de arrebatar das mãos do medo o germe implacável da semente. O meu grito na tua voz, o meu desejo aos teus braços. Neste tempos do universo, o talento e berros de sol bendito. O ninho das nuvens parecia uma madrugada. O que tempo arrastando consigo muitas impurezas. A deusa molhava-me, mas não sabia o porquê. O isque amado não me cantava para Davi. As estrelas, isso que ilumina. Sou assim como os homens. Vula! 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 Barulho de tudo. E os belos de rua. Pensando no linear sereno daquela chuva do passado, o poeta está a falar. Encerrada praticamente essa nossa atividade e também influências do neorrealismo e da negritude da poesia de Agostinho Neto. Portanto, quem quiser assinar o seu livro, o escritor Aquis Neto vai se posicionar na mesa e vai então assinar o livro de honra. Okay?